E aí galera, tudo bem? Vamos continuar nossa playlist que já está ficando um pouco grande sobre questões que envolvem limite. Temos aqui mais um exemplo de limite quando x tende ao infinito e vamos tentar resolver. O ideal é que você mesmo tente resolver e depois nos acompanhe para entender a nossa solução e se porventura você conseguiu acertar. Vamos lá? Bem, aqui de novo, ó, um limite quando x tende ao infinito. Seguindo a técnica das situações anteriores, a ideia é fazer aparecer alguma coisa sobre x. Só que aqui eu tenho uma raiz quadrada. E aí, nesse caso, parece um pouco com o exemplo que a gente fez há pouco tempo. Que eu coloquei o x ao cubo em evidência, né? Aqui, ao invés de colocar o x ao cubo em evidência, eu vou colocar o x ao quadrado. Eu coloco o x ao quadrado para que eu consiga tirar ele de dentro da raiz. Se eu colocar x ao cubo, eu consigo, mas ainda fica com x. Assim, não é... Então, a escrita é um pouquinho mais demorada, mas não está errado. Desde que você saiba que a raiz quadrada de x ao cubo vai ser x raiz de x. Tá? E aí você poderia colocar o x ao cubo em evidência. É até bom você tentar ver como daria por esse caminho. Mas como aqui é uma raiz quadrada, eu vou colocar o x ao quadrado em evidência. E aí, portanto, isso aqui eu posso escrever assim, ó, é o limite quando x tende a mais infinito de raiz quadrada de, vou colocar o x ao quadrado em evidência, e aí entre parênteses fica o quê? Ó? X ao cubo dividido por x ao quadrado, isso aqui fica x. Menos 1 dividido por x ao quadrado, isso aqui vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado. E aí eu tenho a raiz disso. E aqui embaixo coloca o x em evidência. Colocando o x em evidência, eu vou ficar com 1, né? O x dividido por x vai dar 1, mais 1 dividido por x, isso aqui vai ficar 1 sobre x. Coloque em evidência e aí você pega cada termo da expressão e divide por aquele que você colocou em evidência. É assim que funciona a evidência. Peguei esse cara, dividi por x, deu 1. Peguei o outro cara, dividi por x, não dá uma resposta. Eu escrevo, ó, 1 dividido por x. Tá bom? É assim que funciona colocar em evidência. Isso que está aqui, ó, eu vou escrever como sendo o limite quando x tende a mais infinito de quê? Ó? Vai ficar x vezes a raiz quadrada. Sim, detalhe, deixa eu só corrigir, não é x. Isso aqui vai ficar a raiz quadrada dessa expressão. Aí o x ao quadrado, a raiz quadrada de x ao quadrado, o certo mesmo é você escrever assim, ó, raiz quadrada de x ao quadrado não é x. O certo é você dizer módulo de x. Tá? Porque esse x pode ser negativo. E se você disser que é simplesmente x, eu vou estar dando como a resposta da raiz um número negativo, que por definição não é correto. Então a raiz de x ao quadrado é sempre módulo de x. Por que eu não coloquei módulo de x aqui? É o certo colocar módulo de x. Por que eu não coloquei módulo de x? Eu não coloquei módulo de x porque o meu x ele é positivo, né? Então, se o x é positivo, a raiz quadrada de x ao quadrado é exatamente x. Tá bom? Se o x é positivo. Se o x é negativo, seria menos x, a raiz quadrada de x ao quadrado. Mas como o x é positivo, eu boto simplesmente x. Ó. O meu limite é quando o x tende a mais infinito. É um número muito grande, só que positivo. Por isso que eu coloquei simplesmente x. Então fique muito atento a isso. Porque se meu limite fosse x tendendo a menos infinito, eu não iria colocar o x. Eu iria colocar menos x. Professor, por quê? Deixa eu explicar isso com detalhes. Ó. Se eu chegar para você e perguntar assim, ó, qual é a raiz quadrada de 7 ao quadrado? Você pode simplesmente dizer 7. Porque você pode ter aquele costume de cancelar expoente com raiz. Se eu chegar para você e perguntar qual é a raiz quadrada de menos 7 ao quadrado, se você seguir o mesmo costume aqui, você vai dizer que é menos 7, só que isso está errado. Quando a base ela é um número negativo, a resposta, ao invés de ser a própria base, como é esse exemplo, a resposta vai ser o oposto dessa base. Tá certo? Vai ser menos 7, que no caso resultaria em mais 7. Por quê? Porque esse número e esse número dão a mesma resposta. Aqui em cima dá 49 e aqui embaixo também dá 49.
Eu não poderia ter a raiz de dois números, aliás, a raiz da mesma coisa, dando respostas distintas. Uma dando 7 e a outra dando menos 7. Por isso que quando o número for negativo, e você quer fazer esse cancelamento, a resposta vai ser o oposto desse número negativo. E, portanto, se o meu x tendesse a menos infinito, ao invés de colocar para fora, como o x é negativo, né? Perceba. Se o meu x tende a menos infinito, eu estou pegando um x que é um número negativo. Então, a raiz quadrada de x ao quadrado, ao invés de ser x, ao invés de ser ela mesma, porque só ela mesma se o número for positivo, ao invés de ser x, seria o oposto de x, ou seja, menos x. Eu iria colocar menos x se o x tendesse a menos infinito. Então, muito alerta aí nessa situação, muito cuidado em raízes quadradas de x ao quadrado. A galera erra muito isso por besteira, né? Fique muito atento a qual é o x que você está manipulando para você dizer se a raiz é x ou menos x, tá bom? E aí eu repito, ó, vai ficar x menos 1 sobre x2. E aqui na parte de baixo, ó, vou só repetir, x vezes 1 mais 1 sobre x. Pronto, agora eu cancelo, faço o cancelamento, ó, cancelo esse cara daqui com esse cara daqui, e aí eu vou ter o limite disso. O limite quando x tende ao infinito desse cara aqui de cima, dessa parte aqui, ó, essa parte aqui ela vai dar, ela tende a 0. Essa parte aqui, ó, ela tende a 0. Essa parte aqui, ela tende a 1. E essa outra parte aqui, quando x tende ao infinito, tende a quê? Tende ao infinito. Então, eu tenho aqui, ó, infinito menos 0, que vai ser infinito, tá? Tô tirando nada. Isso aqui vai tender a 0, isso aqui vai tender ao infinito. A parte de cima tende ao infinito e a parte de baixo tende a 1. Moral da história, o limite da expressão toda vai ser mais infinito, né? Ó, mais infinito. A parte de cima tendendo ao infinito, professor, mas não vai ser a raiz quadrada? Não importa, é a raiz quadrada de um número muito grande e continua sendo um número muito grande, está tendendo ao infinito. Eu estou aumentando o tempo todo. Eu estou tendendo o x ao infinito. Então, isso aqui na parte de cima dá infinito, na parte de baixo dá 1. É como se fosse infinito sobre 1. Isso vai dar infinito. Detalhe que vale a pena comentar nesse exemplo. Se por acaso o meu x ele tendesse ao menos infinito, se x tendesse ao menos infinito, aí o meu limite não existiria. Porque eu ia ficar, essa parte aqui de dentro, o x ia tender a menos infinito e eu teria a raiz quadrada de menos infinito. Tá bom? E aí você não tem resposta para a raiz quadrada de menos infinito, porque você está imaginando que é um número negativo, bem grande, só que negativo. Não existe raiz quadrada de número negativo e numa situação como essa o limite não existiria. Tá legal? É até bom para você entender isso, que você tente computar o gráfico dessa função e raciocinar. Por que que o limite tendendo ao infinito vai para o infinito, quando x tende ao infinito vai para o infinito, e por que que o limite quando x tende a menos infinito não vai para o infinito? Algebricamente não existiria, tá certo? Quando x tende a menos infinito, isso aqui não existe. E graficamente? Coloca isso no aplicativo, no computador e vê graficamente o que acontece quando x tende a menos infinito. Isso também ajuda a esclarecer um pouco a interpretação do porquê que não existiria o limite para o caso em que x tende a menos infinito. Tá bom? Gostou? Não esquece de curtir nosso vídeo, isso ajuda o nosso canal a crescer. Se inscreve no nosso canal também se ainda não é inscrito. Café com Números agradece, um abraço numérico a todos.